Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, Ibovespa não conseguiu acompanhar o bom humor das bolsas internacionais, S&P fechando com uma alta próxima de 1%, ainda refletindo, o PIB de ontem foi um resultado acima do esperado, A gente comentou daquela questão do pouso suave, expectativa de uma desaceleração da economia em 2023, pode até entrar numa leve recessão, mas como a gente vem observando uma atividade econômica melhor do que o esperado, e o PIB foi reflexo disso, talvez esse processo seja muito mais brando e muito mais rápido do que o projetado, o pessoal projetava no final de 2022 para esse começo de 2023, Começo não, para esse miolo de 2023. Isso ajuda bastante, porque a gente está passando por um processo de alta de juros nos Estados Unidos, que está chegando no fim, e isso também ajuda a explicar um pouco essa questão do PCE. O PCE, que é a inflação, é o índice de inflação mais acompanhado pelo Fed, ele veio acima do esperado. A gente teve aí o resultado cheio, o índice cheio, que inclui itens mais voláteis, que é a parte de commodities, 0,1, o mercado está esperando estabilidade. O núcleo, ele veio em linha com o esperado. 0,3, o mercado esperava 0,3. O ponto veio acima do esperado? Um pouquinho acima do esperado. A gente pode até falar que foi em linha com o esperado, 0,1 esperava nada, então não teve assim, e o núcleo foi em linha com o esperado. Não, não foi uma preocupação, isso que eu quero dizer, não foi uma preocupação. E isso demonstra o quê? Que a inflação de fato chegou num pico no final do ano, esse é um dado de dezembro. A gente vem observando a curva de inflação nos Estados Unidos fazendo o pico, e é uma realidade. O Fed já está chegando no pico também de aumento de juros e teve uma resposta boa da economia. Então isso prevalece no final das contas. Então, beleza, a gente teve esse movimento de alta no mercado norte-americano, também refletindo aí alguns resultados melhores do que esperado. Porém, aqui a gente teve uma queda. Por quê? Dois fatores que ajudam a explicar. Primeiro, e eu acredito que é o principal, é a questão das commodities. A gente veio observando essa semana inclusive, nesses últimos dias, em janeiro, em dezembro, as commodities guiando o movimento de alta do Ibovespa. E hoje a gente teve uma correção. O próprio petróleo aí está caindo, caindo mais de 1%. E o que seria? Primeiro, uma realização de lucros natural, normal, e também a expectativa para a reabertura das bolsas chinesas. Segunda-feira retorna a bolsa chinesa e todo mundo está de olho no seguinte ponto. Como é que foi esse feriado, esse ano novo chinês, essa semana de feriado? Tanto pelo lado de saúde, os casos de Covid, quanto do lado econômico na parte de maior fluxo do comércio, que foi registrado maior fluxo de comércio, tudo isso. Então o mercado está de olho nisso, nessa expectativa, para entender como é que foi o resultado e, enfim, é uma correção, pessoal, é uma correção natural, tranquila, A Vale bateu o topo histórico e está corrigindo, enfim, normal. Agora, o que realmente foi um ponto de atenção é a questão da curva de juros. A curva de juros deu uma bela puxada hoje. Nesses últimos 3 dias ela vem dando uma puxada um pouco maior por conta dessa questão de como o governo vai concluir esse plano de receitas. A gente tem o plano que foi apresentado no começo do ano, na verdade na terceira semana, e foi na segunda semana e na primeira semana de janeiro começou o rumor com relação a isso. Teve uma entrevista da Haddad ontem à noite, que repercutiu hoje, que é o seguinte: a espinha dorsal do plano, a gente tem reforma tributária, a parte de desoneração, que é aumento de imposto, em parte de gasolina e outras coisas, e as receitas extraordinárias do CARF. Essa receita extraordinária do CARF, depender somente disso, que acho que é 30 e poucos por cento do plano, realmente é um problema, é perigoso, é viver meio que no limite.
Então o mercado já não projeta que isso vai acontecer de fato, 100%. Nem o próprio governo projeta isso. O que é de concreto são os aumentos de impostos, né, via desoneração, e a gente deve ter aumento de imposto aí, a questão da dividendos, tudo isso. E essa reforma tributária, né, é um ponto importante. Só que, primeiro, né, é uma discussão que já vem bastante tempo, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante para o Brasil, a gente é muito onerado na parte de consumo, mas assim, do jeito que o Haddad comentou na matéria, que ele falou que assim, tem um, como é que é o nome que ele falou? Ter um efeito neutro. Né? O que seria ter um efeito neutro? Né? Uma reforma tributária neutra, sem aumento de imposto? Parece ser um pouco sonho, né? Parece ser um pouco sonho. Porque né, o Congresso volta agora em fevereiro e eles vão barganhar alguma coisa. Né? A reforma tributária impacta diretamente em todas as bancadas e né, basicamente em tudo que é relação a Estado, município. É muito importante. Tá? Em termos de termos políticos, né? Vai ter muita barganha com relação a isso. Se o governo de fato insistir nisso, o que eu acho que não deve insistir, eu acho que foi só uma fala, né, para atenuar essa questão que a gente vem observando, que o governo está colocando mais aumento de imposto para cobrir o rombo fiscal, né, em vez de reduzir gasto. O gasto vai seguir firme, a gente aumenta imposto, mantém a taxa de juros alta para controlar a inflação e bora. Tá? Então, cria-se né, um receio. Se efetivamente essa reforma tributária tiver dificuldade, do jeito que dos moldes que o Haddad falou, tiver dificuldade de passar, essa questão do CARF, essas receitas extraordinárias são assim, existe a possibilidade, mas não deve ser 100%. E se eventualmente o governo mudar de ideia com essa questão da desoneração da gasolina, o que eu acho que é difícil, eu acho que vai aumentar o preço, vai aumentar a gasolina e alguma coisa com relação à Petrobras deve mudar, pegar o caixa da Petrobras para criar um fundo de compensação, acho que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Isso é importante a gente observar. Então, a reforma tributária é uma espinha dorsal importante. Caso tiver dificuldade de passar isso, e a gente vê algumas matérias falando sobre essa dificuldade do governo em falar, em avançar com as discussões, o que é natural também, é natural, a barganha política, no final das contas tudo se acerta ou não, né? Traz uma preocupação, traz esse prêmio de risco, né? E acabou pressionando né, o setor doméstico e também né, essa menor proporção ao risco também acabou pegando os bancos. Os bancos tem um outro ponto importante. O quarto trimestre deve ser difícil por conta do aumento de provisão que a gente viu no terceiro trimestre, mas o caso Americanas, que deve trazer mais provisão para os bancos. Então o mercado vem reduzindo as expectativas de lucro dos bancos e acaba pressionando também os papéis. Beleza? Então essa é a explicação. Acho não. A parte das commodities é muito mais importante. Essa questão da curva de juros é algo que acabou batendo, mas assim, pode ter a gente vai olhar do gráfico, pode ter subido? Pode, mas não rasgou. Né? Assim, ainda é muito cedo para falar que não vai dar certo essa questão da reforma tributária. É muito cedo. Né? Falar que não vai dar certo é muito prematuro falar isso. Mas se colocar muito empecilho, tal, parece que vai ter uma dificuldade maior. Beleza? Mas sem dúvida nenhuma, as commodities que foram né, detrator aqui do Ibovespa, que acabou não aproveitando o bom desempenho dos mercados internacionais hoje. Beleza? Dito tudo isso, vamos lá falar um pouquinho do gráfico. Bom, Ibovespa aí fechando, caminhando para fechar o dia aí com uma queda de 1,5%, 1,6%, 1,5%, confirmando o candle de reversão aqui nos 114 mil pontos. O ponto mais importante, como a gente já vem comentando, é o 108, 109 mil pontos. Se perder esse patamar, aí sim toda essa expectativa positiva vai ser anulada. Correção para cá, mostrou reação positiva, que é a possibilidade maior, a gente pode ver de fato uma nova oportunidade de compra. E o que eu quero dizer da curva de juros é isso aqui, ó.
né? A gente está voltando aqui para as máximas máxima do mês, não, essa máxima recente, né? Que eu falei, está muito estável. Está longe das mínimas, está longe das máximas. Aqui, se ficar nesses níveis, é o padrão, né? Então, o que eu falei, o que eu até comentei, é muito mais a parte das commodities que pressionou o mercado. E os bancos nessa questão das provisões. Nesse sentido, né, a Vale marcou o topo histórico, né, até renovou o topo histórico hoje, 98,29, deixando um candle de reversão importante. Se confirmar esse candle, espaço para uma correção, tem suporte nos R$ 91. Petrobras segue, né, acompanhando o movimento de queda do petróleo e digerindo, né, que a gente comentou ontem, a questão do CEO, né, como é que será guiado a parte de investimentos, né? Como é que essa nova gestão vai tratar o caixa da empresa? Essa é a principal dúvida. E assim, o mercado corrige muito mais pela queda do petróleo do que particularmente por isso. Isso, de fato, vai ocorrer uma correção de fato com relação a essa questão política. A gente vai ver, de fato, isso pegar no preço só se perder esses R$ 23. Porque o petróleo está muito bem engatilhado para romper os 88. E o papel ainda está em tendência de alta no curtíssimo e no curto prazo. Agora, se perder esses 24 e 23, que teoricamente não deveria perder pela tendência de alta e pelo petróleo, aí com certeza é influência da questão política. Então vale ficar de olho nesses níveis do 24 e 23, tá bom? E como eu falei, destaque para os bancos, né? E um dos casos mais emblemáticos, né, que essa questão da provisão, é o Bradesco. O quarto trimestre, né, deve ser de maiores provisões, assim como a gente viu a tendência do terceiro trimestre. E, junto com o Santander, é o banco que tem maior participação nessa questão da Americanas, né, em relação ao patrimônio líquido. Então, esse é o resultado, é um espelho dessa preocupação do mercado com relação aos bancos, tanto que o papel está retornando aí para as mínimas na faixa dos R$13. Tá certo? Então, foi basicamente isso, né, que o mercado precificou. Deixa eu pegar aqui o destaque de alta, de baixa do dia. Bom, destaque de baixa aqui só para chamar a atenção, Camil, depois dessa forte alta, voltando aqui para a média móvel de 21, ponto importante. E nós temos também aqui uma Magazine Luiza seguindo o movimento de alta. Vamos ver se consegue romper esse 4,50, espaço para voltar para o topo aqui nos R$5. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até mais.